Hoje vamos falar da marca que deixa velhos ricos malucos e deixa jovens atraentes e descolados como eu e você mais malucos ainda. É óbvio que estamos falando dela, da Liberty Walk, e se você já ouviu esse nome, é provável que já tenha uma opinião formada, mas se não ouviu, vou te mostrar de onde vem a ideia de pegar obras de arte e destruí-las em grande estilo. Liberty Walk é conhecida por fazer os body kits mais insanos que o mundo nunca pediu, que o mundo nunca viu e não sabia ao menos se era possível. Ame ou odeia, esses caras mudaram a cena de customização de carros para sempre, e isso você tem que admitir. Mas você pode estar se perguntando, por que eles são tão insanos? O que os torna tão diferentes dos outros? Primeiro, os seus kits são muito criativos, não existe nada igual no mercado. E segundo, é que eles pegam simplesmente os carros mais caros e mais exóticos do mundo e os picotam por inteiro. Esse é o seu negócio. Um exemplo disso é a Ferrari F40, dá pra acreditar? Esses caras botaram wide body em uma Ferrari. Além disso, colocaram uma das mais icônicas, a última feita por Commendatore Enzo Ferrari. Um tempo atrás, a marca italiana colocou Justin Bieber na lista negra de compradores após ele pintar sua Ferrari 458 Itália de azul. Imagina o que eles não queriam fazer após ver a customização da Liberty Walk. Mas para entender de onde vem toda essa personalidade, vamos conhecer um pouco sobre a história do homem por trás de toda essa doideira, o grande Kato Wataru. Nascido em Nagoya, terceira maior cidade do Japão, em 1967, ele viveu os melhores momentos da cultura automobilística japonesa. E logo nos anos 80, assim como todos os jovens, ele começou a apresentar um interesse gigantesco por carro. Mas não parava por aí. O que realmente chamava sua atenção era a ideia de pegar um carro normal e transformar em algo especial. Transformar no seu carro, algo que você não encontra todo dia na rua. Isso se dá provavelmente pela sua influência dos bad boys do Japão. Aqueles caras com cabelo descolorido e revoltados com a vida, que usavam seus carros como uma maneira de se expressar. E é claro que estou falando deles, dos Bossuzokos. Já falamos deles aqui no canal. Vou deixar 2 vídeos fixados, caso queira saber mais sobre eles e a cultura JDM em geral. Esses caras faziam parte de uma subcultura rebelde japonesa, que se orgulhava e intitulava em serem os mais doidos do Japão. Se você traduzir o termo Bossuzoko do japonês, significa mais ou menos grupo de malucos. Só pelo nome já dá para ter uma ideia do que estamos falando. Eles se expressavam e desabafavam através dos seus designs um tanto quanto únicos. A ideia deles era fazer máquinas simplesmente impossíveis de serem ignoradas, tipo essas, paralamas gigantescos, body kits maiores e cores vibrantes, uma combinação perigosa, e com eles não tinha meio termo. Ou você os amava, ou assim como a polícia os odiava. Afinal, eles eram rebeldes. E lembre-se que estamos falando de um país onde você deixa o guarda-chuva na porta dos estabelecimentos e ninguém rouba. Um país conhecido e reverenciado pela sua educação. Aí no meio do nada, surgiram esses meninos com cabelo descolorido e carros fluorescentes. É óbvio que eles iriam chamar a atenção. Mas até aquele momento, ninguém sabia o que acontecia naquela pequena ilha no meio do Pacífico. Foi apenas no começo dos anos 90 que a cultura JDM de modificação de carros começou a ganhar uma notoriedade mundo afora. Vendo toda essa exposição, Wataru sabia que não poderia ficar de fora. Por isso, em 93, ele viu uma oportunidade de deixar a sua marca e surfar nessa onda. Então ele criou a sua própria companhia, uma empresa onde ele poderia finalmente capitalizar no crescente interesse pela cultura japonesa, mostrar ao mundo seus designs estilo Bossuzoko e pudesse tornar um dos nomes mais controversos e mais respeitados na história da cultura de customização. E essa empresa é a Liberty Walk. Mas antes disso, a sua primeira customização foi aos 18 anos, quando ele ainda nem sonhava em abrir uma empresa. Foi um projeto pessoal. Ele havia acabado de tirar a sua carteira de habilitação e comprou um lindo Skyline Camry por 80 mil ienes. Após dar algumas voltas pelas ruas de Nagoya, ele percebeu que esse carro não o representava da maneira que ele imaginava. Andando na rua, ele era apenas mais um Skyline, e ele queria algo que fizesse as pessoas virarem a cabeça. Por isso resolveu fazer algumas modificações. Acreditem ou não, ele tomou gosto pela coisa e após vários elogios, percebeu que havia ali um mercado. Sua empresa foi criada com o intuito de mudar a percepção das oficinas e replicar o que ele sentiu quando andou com seu Camry customizado pela primeira vez. Ele queria que seus clientes sentissem a mesma coisa, o mesmo sentimento que ele havia sentido. Por isso, no começo de sua jornada, ele vendia kits para Kei Cars, que é uma categoria de carros populares japoneses de porte pequeno.
que é o maior exemplo da cultura japonesa que preza funcionalidade e praticidade acima de tudo. Estamos falando de carros tipo Daihatsu Move e Suzuki Wagon-R. Atualmente, kei cars são comumente modificados pelos seus donos. Entretanto, na metade dos anos 90, isso era uma exclusividade do Liberty Walk. Só eles faziam isso. Por isso, aos poucos, eles foram solidificando sua marca, se estabelecendo como uma empresa referência. Eles estavam fazendo uma grana vendendo kits para esses carros populares, e os seus designs eram um mais insanos do que o outro. Por exemplo, você comprava um kit para um Daihatsu Copa e transformava isso nisso. Quase magia, não é mesmo? Ficou quase difícil de acreditar que estamos falando do mesmo carro. Mas agora em 96, o Wataru teve a ideia de expandir o seu mercado e não ficar preso somente a kei cars. Por isso ele começou a importar carros americanos e supercarros em geral, de empresas como BMW e Mercedes. Ele estava fazendo uma boa grana, vendendo peças para kei cars e para os sedãs estrangeiros, que ele vendia para os empresários japoneses. Só que mesmo assim, algo dizia que ele poderia chegar mais longe. Por isso, mais uma vez, ele se via pensando no futuro da sua marca. Ele pensou em todo o seu trajeto para chegar onde estava e teve uma brilhante ideia. Por que não modificar carros exóticos? E é exatamente por causa da escolha do seu primeiro carro que as pessoas têm uma opinião tão forte a respeito do seu trabalho. Ele teve a brilhante ideia de escolher nada mais nada menos que uma Ferrari. Logo, a marca que ama processar seus clientes, e não estou nem exagerando. Fizemos um vídeo inteiro sobre todas as pessoas que receberam um processo da marca italiana. Mas para piorar, ele não escolheu qualquer Ferrari. Como já falei no começo do vídeo, ele escolheu uma F40 e depois uma F50, só de bobeira. Na minha opinião, essa nova Ferrari ficou irada, embora não tenha traduzido 100% o estilo da Liberty Walk. Foi uma das grandes afirmações que ele não estava para brincadeira. Como já era de se esperar, ninguém gostou, ou melhor, 90% das pessoas não gostaram. Essa customização foi tópico de inúmeros debates e brigas em fóruns online. Kato Wataru viralizou antes mesmo desse termo existir, e o mundo automobilístico simplesmente parou. 90% das pessoas falavam que ele não tinha direito de mexer em um carro tão icônico, que existem certos carros que são intocáveis e perfeitos do jeito que são, e a F40 é o maior exemplo disso. Mas os outros 10% das pessoas falavam que não havia carros perfeitos e que ali, naquele momento, estava possivelmente nascendo um gênio destemido que estava destinado a mudar a cena de modificação de carros para sempre. Quero saber de você, dá um pausa no vídeo e me fala a sua opinião. Você faz parte do 90% ou dos 10%? Vou te dar um tempinho. Essa customização de fato dividiu algumas opiniões, mas a verdade é que Kato Wataru não ligava. Ele fez para si mesmo e ele gostou. No final do dia, é só isso que importa. Agora em 2008, o Wataru recebeu a proposta para trabalhar em outra máquina. Aparentemente o dono do supercarro não gostava muito do design original, pois segundo ele, não traduziu o olhar agressivo que ele queria que seu carro tivesse. Dessa forma, o Wataru não teve outra opção senão cortar os paralamas de uma Lamborghini Murcielago e mudar completamente seu design, estilo Bossuzoko. Aerofólio, cor vibrante e wide body gigantesco. Ele foi disso para isso. Essa foi a primeira Lamborghini personalizada dele e estava longe de ser a última. Em 2009, ele levou o tal supercarro para Las Vegas, para um dos maiores eventos de automobilismo norte-americano, chamado SEMA. E isso foi importante pois marcou a primeira vez que a marca apresentou um carro customizado ao público, e também a primeira vez que ela recebeu exposição internacional pelas suas customizações malucas. Embora hoje a marca já tenha consolidado seu lugar no show, naquele momento ela era zebra. Ninguém a conhecia, e os que conheciam tinham uma opinião que talvez não seja muito agradável, até porque não tinha ninguém fazendo o que eles faziam. Muito pelo contrário, eles foram os pioneiros, abriram caminho para marcas como RWB e Rock Bunny, que também já falamos aqui no canal. Como já dizia o ditado, tudo que é novo assusta, e era exatamente isso que estava acontecendo. Os entusiastas automotivos não estavam acostumados em ver esse tipo de coisa. Como assim? Quem é esse cara que vem aqui e corta um Murcielago, ou pior, corta uma F40? Desculpa o palavreado, mas quem esse bobão acha que é? Era exatamente isso que grande parte das pessoas pensavam. E como vocês podem imaginar, após ele mostrar o novo design daquela Lamborghini, o mundo parou mais uma vez. Fóruns online só falavam sobre isso, até que um dia pararam de falar e o Wataru não recebeu mais nenhuma proposta. De repente, todas as críticas que ele não tinha escutado fizeram sentido. Será que estou indo longe demais? Será que essas modificações que eu fiz de fato eram inaceitáveis? Isso era o tipo de coisa que passava pela sua cabeça. Mas muito pelo contrário.
Assim como todas as coisas novas, demora um tempo até as pessoas se acostumarem e finalmente abraçarem a ideia. Talvez a ideia de começar com uma F40 e F50 foi um pouco radical, mas de fato colocou seu nome na boca do povo. Agora, em meados de 2010, seu trabalho recebeu o devido reconhecimento. As pessoas começaram a olhar com outros olhos, e isso talvez seja porque os supercarros que estavam saindo naquele momento, daquelas bestas enjauladas que estávamos acostumados, daqueles carros que você iria quebrar recorde e assustar a vizinhança. Muito pelo contrário, parecia aqueles carrinhos de controle remoto que você comprava quando era criança, usava 2 vezes e ele simplesmente parava de funcionar. Todo mundo já teve um desses. Por isso, quando o Ataru pegava esses carrinhos de controle remoto e os transformava em uma besta enjaulada, as pessoas começaram a tomar gosto pelo seu trabalho. Por exemplo, olha essa Lamborghini Gallardo. Ela é bonita e tudo mais, mas só que você sente que ela pode chegar mais longe. Agora olha ela com o body kit da Libre Walk. Parece você na época do colégio, aquele garotinho juvenil com aparelhos cheio de espinha. Aí você vai passar as férias no litoral e volta sem aparelho, com um cabelão e um bronze de dar inveja. As meninas começam a te olhar diferente e você não sabe o porquê. Mas a verdade é que você está mais bonito, e é exatamente isso que aconteceu com esses carros. O seu negócio era transformar o ok no excepcional. Aos poucos a marca começou a ganhar a notoriedade que ela merecia. Ao invés de repudiar, as pessoas começaram a adorar os seus projetos, e ele foi de maluco para gênio. E no estalo de dedos eles se tornaram os mais badalados do momento. Todo mundo queria um carro deles, e desde então as coisas só têm melhorado. A marca abriu outras 2 lojas e, para suprir toda a demanda, está fazendo parceria com outras lojas para revender tais kits. Libre Walk está dominando a cena. Por mais que no início a marca tenha sofrido com a resistência do público, afinal, modificaram radicalmente uma F40 e uma F50, carros que até então eram intocáveis. Hoje ela está cada vez mais ganhando força e encantando os amantes de carro. E você, o que acha desses customizadores que cortam sem piedade qualquer carro que vem pela frente? Teria coragem de entregar o seu carro dos sonhos para eles? E por hoje é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou do nosso trabalho, sinta vontade de nos seguir, ativar o sininho para sempre ser avisado quando postarmos novos vídeos. Não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Nos vemos nos próximos vídeos. Comente abaixo o próximo tema que gostaria de ver no canal. Sua opinião é muito importante para nós. Abraços.